Graça e paz, meus amados, boa noite. Vamos aqui ter mais um momentozinho aqui de bate-papo aqui entre eu e vós, para aqueles que gostam de aprender ou de comentar, né, de estudar um pouco a palavra de Deus. Como nós falamos aqui a semana passada, né, eu tive aqui que dar alguns esclarecimentos a respeito do porquê de ter dado um intervalo aí, né, eu já expliquei bastante, né, falei aqui algumas coisas, desabafei aqui algumas coisas que teve um pessoal que fez alguns comentários assim, irmão, tu botasse pra arrebentar. Digo, não, se tem uma coisa que eu aprendi, sabe o que é, meu irmão? É que a gente não pode tapar o sol com a peneira, ok? E como eu sempre repito, né? Para quem não vem acompanhando, o gato tá aqui querendo sai, vai, desça. O gato tá aqui querendo subir aqui em cima das minhas coisas aqui. Para quem vem acompanhando, né? A gente aqui já faz um tempão que demos aqui início a uma série de estudos sobre métodos de interpretação bíblica. Nós vimos aqui há pouco algumas coisas, nós aulas falando sobre o surgimento de algumas escolas, como elas foram fundadas, seus fundadores, e inclusive até eu prometi, né, que ia deixar aqui um link, né, de uma aula muito mais ampla, mais completa. A minha questão aqui é só uma visão panorâmica, um pequeno pano de fundo e até um tanto superficial, ok? Mas já para despertar interesse em você ir buscar mais a fundo, para você que tem interesse em aprender, que quer sair um pouco mais das mesmices que a gente vê o tempo todo hoje nesses lugares que tem por aí afora, ok? Então a minha dica é essa aqui, você assiste às aulas que tem aí no meu Face, aula passada. Você vai no meu Face, no canal de vídeos, e vai estar lá. Eu não lembro agora se eu enumerei, ok? Aí um grande crânio aqui, mandar um abraço para esse meu amigão aí, André Gomes. Valeu, abençoado. Deus te abençoe, meu irmão. Então, como eu estava aqui falando, hoje eu comecei um pouco tarde, já é 8h30, cara, entendeu? Mas o assunto aqui é pequenininho, ok? Eu não vou estar aqui mais reprisando porque já falei muitas vezes e vai ficar muito chato, ok? Um abraço aí para Lucivaldo e para o grande baterista aí, ó, José Roberto. Valeu, um abraço aí para vocês. Então a gente vai aqui já hoje dar início de novo, vamos continuar todo o pique. A gente tinha parado um pouquinho devido aí a essas festas que teve aí do Festival de Inverno, a gente tocando para lá e para cá e foi muito corriqueiro, não deu pra gente aqui continuar com os estudos, ok? Hoje a gente vai falar um pouco sobre a ascensão do método alegórico, que é um método muito utilizado por muitas igrejas de formação de cunho reformado, ok? E que se identifica com a questão reformada. Isso não quer dizer que todo reformado ele é adepto do método alegórico, ok? Não é bem dessa maneira. E como eu estava explicando, eu disse que ia deixar um link sobre esse assunto mais aprofundado, se você quer aprender, se você realmente quer levar isso a sério, aprender a levar à frente, até para você que ministra a palavra, para quando você não estiver no púlpito, não está falando tanta merda, tanta besteira. Eu deixei aí um link em uma postagem aí no meu Face, ok? Tem lá, ó, a verdadeira interpretação. Lá o reverendo Augusto Nicodemos, ele vai entrar bem a fundo nesse assunto aí, ele mostra todo um contexto histórico, o início de como foi que foi esse trabalho todinho aí. Aí você assiste lá e você fica mais por dentro. Eu vou apenas aqui mostrar algumas coisas, ok? Que no vídeo dele lá ele não mostra, ok? Então, para não ficar muito sobrecarregado, muita coisa, você assiste lá aí, se você quiser, lógico, é claro, né? Tá? Aí eu deixei uma postagem no meu Face, você vai procurar aí e tem lá a verdadeira interpretação bíblica do reverendo Augusto Nicodemos, entendeu? Se você observar nas aulas anteriores, algumas coisas que eu já falei, ele fala lá, só que um pouco ainda mais a fundo, ok? Eu não vou estar aqui repetindo coisas que ele já tem mostrado lá, ok? Então, essa aula de hoje a gente vai aprender um pouco sobre como foi o surgimento, né, desse método de alegorização, né, que é o método alegórico da interpretação bíblica. A gente já falou aqui algumas coisas sobre esse método, que ele é um perigoso, ok? E ele pode trazer sérios danos, né, a quem quer utilizar ele como uma ferramenta para extrair algumas verdades bíblicas na palavra de Deus, e você corre o risco de cometer alguns erros e até ser aí
ser chamado de um herege, ok? Então é muito complicado e você até pode trazer problemas para o seu ministério, né? Dizendo coisas que a palavra de Deus não diz. E isso são coisas que a gente tem visto muito hoje em dia em muitas igrejas que tem por aí. Pessoas que estão à frente totalmente despreparadas. E isso é perigosíssimo porque você está lidando com almas. E aquilo que você fala, você corre o risco de colocar pessoas no caminho da condenação por estar trazendo falsos ensinos, ok? Então o perigo está aí. Então para você que gosta de ministrar a palavra, é bom que você se aprofunde, busque mais um pouco entender sobre que tipo de método de interpretação você utiliza para tirar suas conclusões da palavra de Deus. Para a gente aqui dar início aqui, né, a gente sabe que eu falei nas aulas anteriores que as duas escolas que são as primeiras, vamos poder assim dizer, né, a escola de Alexandria, ok? Que lá no Egito, que era formada lá, tinha lá do século, eu creio que acho que antes até mesmo antes de ela se brincar, ela possivelmente ela tem suas raízes, né, lá antes de Cristo, né, com seus fundadores, com seus pensamentos, né, de filósofos lá da época de antes de Cristo, lá com as ideias de Platão, Heráclitos e de Aristóteles, e aí vai até chegar em Filo, né, um judeu que ele era descendente de Alexandria, ele utilizava muito, ele era muito apaixonado pela filosofia grego-romana, e ele utilizava muito isso aí, né, e mesclava com a questão das leis de Moisés, com todo o Pentateuco, ele era muito apreciador da Torá, dos 5 livros do Pentateuco, quer dizer, de Moisés, né, e ele mesclou isso aí, achou ideal para ter um novo método de interpretação, e aí foi onde começou as coisas a dar errado. Né? Isso aqui que eu estou aqui falando, gente, é um resumo do resumo do resumo. Por isso que eu aconselho você a assistir lá a aula que eu deixei lá, ok? Então, o que estava acontecendo aqui logo depois da era dos primeiros discípulos, depois dos apóstolos, né? A gente sabe que o que dificultou muito essa questão era a grande imensidão de dificuldades cercava principalmente os escritores, os leitores, os estudiosos da palavra de Deus naquela época, porque havia, logo no primeiro século ali, depois da morte dos apóstolos, que foram os seus sucessores que começaram a levar à frente o evangelho com a missão do ID de Jesus, havia uma deficiência enorme de literatura e da escritura, até porque então, no primeiro século, ainda não havia sido formado o cânon. Entendeu? O cânon do Novo Testamento, inclusive, né? E até mesmo do Velho Testamento, eles ainda não tinham sido concluídos. Por quê? Porque havia uma vasta imensidão de escritos, né? Pseudo-escritos. Existiam muitos livros apócrifos. Então isso aí complicou e demorou muito para que o cânon do Novo Testamento, como do Antigo, ele chegasse a essa forma. Você tá vendo aqui, ó, aqui em cima, aqui, tá vendo aqui, ó, esse pretinho, esse aqui azul, entendeu? A essa forma final. Havia uma vasta quantidade de literatura, de Evangelho de Pedro, Apocalipse de Pedro, Evangelho de Tomé, Evangelho de Maria Madalena, tinha a Ascensão de Moisés, o Evangelho de Abraão, é uma imensidão. Então isso aí dificultou bastante para que eles pudessem ter o cânon formado, para poderem começar a trabalhar a questão do ensino doutrinário da igreja. Então essa imensidão aí, ela trouxe bastante complicações, até mesmo para aqueles que trabalhavam na área da apologética, né, que eram chamados apologistas, que defendiam a igreja de ataques externos, até porque aquela região, naquela época, estava cercada pelo paganismo, né, estava cercada até mesmo pelo próprio judaísmo, que estava se degradando, com pessoas deixando o judaísmo e entrando no cristianismo. E existia também a questão de outras seitas sectárias, como tinha os fariseus, tinha os saduceus, tinha os herodianos, né? Tinha uma vasta, inclusive o gnosticismo estava ali começando a florir, nascer. Então isso aí foi o que dificultou bastante para que eles tivessem um cânon já ali prontinho no primeiro século. Ele demorou bastante para que
viesse a ser realizado. Eu vou ler aqui o que aqui o autor do livro ele nos traz sobre a ascensão da alegorização. Ele aqui vai dizer o seguinte, ó, uma imensidão de dificuldades cercava os escritores do primeiro século. Não possuíam um cano claramente definido, tanto do antigo quanto do novo. Eles dependiam de uma tradição, de uma tradução deficiente das escrituras. Conheciam apenas as regras de interpretação impostas pelas escolas rabínicas, né, e assim tiveram de libertar-se da aplicação errônea, escute bem, errônea, do princípio literal de interpretação. Eita caramba, e agora? Como é que fica isso aí? Eu que sou um adepto do método literal, crítico gramatical, ou histórico gramatical. Mas aqui ele se reporta aqui ao literalismo radical que o judaísmo utilizava. Ok? Cuidado para você não confundir. Além disso, estavam cercados pelo paganismo, pelo judaísmo e por heresias de toda sorte. E do meio desse labirinto, ou seja, surgiram as escolas exegéticas distintas num período chamado de período patrístico. Um escritor aqui chamado, crítico, né, do Novo Testamento principalmente, chamado Frederic Farrar, ele diz o seguinte, os pais do terceiro século em diante, eles podem ser divididos em 3 escolas, ok? Que é aquilo que eu já falei em aulas anteriores, que era a escola de Alexandria e era a escola da Antioquia. Ele diz aqui o seguinte, tais escolas são literal e realista, representada predominantemente por Tertuliano. A segunda escola foi a escola chamada de escola alegórica, que tinha como seu pai tutor no apogeu Orígenes. Mas a gente sabe, como eu falei aqui na história, né, vem lá desde Filo, que passou depois por Clemente de Alexandria, e quando chegou na época de Orígenes, no seu apogeu, ele era um ícone daquela época lá, muito... Ele era erudito em todas as áreas que você imaginava, ok? Ele praticamente foi quem levou ali com um punho de aço essa escola de método alegórico à frente. A gente vai ver aqui alguns absurdos que Orígenes cometeu e falava, né? Porque para quem não conhece Orígenes, acha que ele foi o cara, o bam, papapá. É claro que a gente não vai aqui descartar de tudo que ele falou ou que ele deixou escrito, mas também, a gente aqui também tem que ser realista e mostrar que ele falou muitas coisas heréticas. Não é à toa que 100 anos depois da morte de Orígenes, todas as suas diretrizes ou algumas coisas que ele deixou nos concílios que tiveram, eles foram todos rejeitados e ele foi considerado como um homem heterodoxo, ok? Então, essas aí são as questões. E a última aqui, né, que é a última escola, a histórica e gramatical, que floresceu principalmente na cidade de Antioquia, da qual Teodoro de Montsuécia foi o seu líder mais reconhecido. Ok? A gente vai observar aqui algumas coisas sobre a questão de como Orígenes ele colocava, ele expunha as suas interpretações dentro desse método alegórico que ele utilizou e se identificou com ele, certo? Farrar diz o seguinte aqui, sobre esse camarada. A obra foi de grande importância para a história da interpretação, ou seja, as obras de Orígenes. O conceito que Orígenes deixou ali latente para que a igreja daquela época dele ali continuasse a exercer e a utilizar aquele método de interpretação. Ele diz o seguinte, ele é um dos precursores a quem Filo recorreu, ainda que sem o identificar. E é o primeiro a enunciar 2 teses que visavam a alcançar ampla aceitação e a produzir muitas conclusões falsas, olha aí, na esfera da exegese. Então é esse aí o perigo que tinha e que tem, né, para quem é adepto do método de interpretação alegórica das escrituras, ok? E depois aqui eu vou falar algo muito interessante, né, sobre esse vídeo que eu deixei na minha página, para você curtir, você assistir aí no YouTube se você quiser, né? A verdadeira interpretação, tá? Aí eu postei aí o link, é só você procurar no meu canal, no meu Face que você vai encontrar, ok? Voltando aqui para a ideia de Orígenes, ele vai dizer o seguinte,
A primeira delas, então a primeira ideia de origem é o seguinte, ó, é a declaração de que a filosofia grega é tomada de empréstimo do Antigo Testamento. Olha que coisa interessante, né? Ele aqui alega que Moisés utilizou muita filosofia grega daquela época. Complicado, né? Vamos lá. Em especial a da lei mosaica. A segunda afirma que todos os princípios dogmáticos dos filósofos gregos, especialmente os de Aristóteles, podem ser encontrados em Moisés. Ele tem uma afirmação aqui daqui, ó, que pode ser encontrado em Moisés. Ó. E nos profetas, pelos que usam o método correto de investigação. Né? Então aqui a ideia dele é que ele, ao consultar o Antigo Testamento, segundo ele, a sua visão, o seu entendimento da lei de Moisés, ele diz que Moisés usava, né, não só Moisés, como ele aqui mesmo falou aqui, né, e os profetas usavam abundantemente a filosofia grega já naquela época. É complicado, por exemplo, você encontrar filosofia em Ageu. Como é que você vai encontrar filosofia em Ageu? Como é que você vai encontrar, por exemplo, filosofia em Jeremias, em Daniel, em Moisés? Como isso aí? Explica isso. Não tá batendo, não bate, não é interessante? Ó, aqui é Filo, aí as ideias de Filo. Filo adotou esse conceito de Aristóbulo e procurou conciliar a lei mosaica com a filosofia grega. Tá vendo aí? Então aqui tudo ronda em torno da filosofia de 500 anos atrás, antes de Cristo. Então, por isso que eu recomendo você assistir esse link que eu deixei aí no meu Face, ok? Lembrando aqui que a minha ideia aqui é mais para o meu público-alvo, ok? Do meu canal do YouTube. Então é mais para você aí, viu? Que você curte o meu canal, é inscrito aí, certo? E sempre está aí nos apoiando aí para que a gente possa botar o barco para frente. Aí eu tenho que aproveitar aqui no meu Face, porque também fica no Face. Mas a meu propósito aqui, meu público-alvo é os meus parceiros lá do canal do YouTube, tá ok? Você que está acompanhando no Facebook, não se chateie. Eu não estou desprezando a sua atenção, ok? Mas lá é onde tem uma turma que está mais por dentro desse assunto aqui que eu estou falando. E talvez você não entenda muito o que eu estou aqui falando e pode não entender, ok? Então vá me perdoando aí. Então vamos já aqui voltar. Ó, de modo que a primeira se tornasse aceitável à segunda. Um autor aqui chamado Gilbert, em relação a isso aqui, ele diz o seguinte, ó. Para Filo, a filosofia grega era a mesma coisa que a filosofia de Moisés. É quase que a gente comparar aqui a palavra inspirada de Moisés, né, com palavras persuasivas de homens. É aquilo que Paulo usa e condena ligeiramente, ferozmente, se você ler a primeira carta aos Coríntios, o capítulo 2, ok? Onde ele fala que a sabedoria do homem, ela é totalmente contrária à sabedoria de Deus. E aqui é uma coisa que Filo conciliou e disse, não, aqui é o carro-chefe, aqui a gente vai conseguir seguir à frente. E a gente sabe muito bem que isso nos leva cada vez mais para distante da verdade bíblica que Deus quer. Ok? Ó. O objetivo de Filo era demonstrar e ilustrar essa harmonia entre religião judaica e a filosofia clássica. Certo? Essa foi a elevada missão a qual ele se sentia chamado, Filo, certo? O propósito pela qual expôs as leis dos hebreus na linguagem secular da cultura e da filosofia. Então esse aí é justamente aí, ó, a pedra fundamental, ali as raízes, né, do surgimento dessa escola alegórica, com base na filosofia de 500 anos lá antes de Cristo, e misturar e mesclar, né, com a suposta filosofia que eles dizem terem encontrado em Moisés, ok? Ó. Para poder efetuar essa harmonização, foi necessário Filo adotar um método alegórico de interpretar as escrituras. Então, só com esse método é que você pode conciliar, mesclar e deixar ali, ó, mesclado o erro com a verdade, ok? Ele vai dizer aqui o seguinte aqui agora, olha, a influência de Filo se fez sentir mais agudamente na escola teológica de Alexandria, que é o início onde se fundou e se colocou como o método característico principal ali da interpretação bíblica foi em Alexandria, ok? Olha o que é que Frederic Farrar
ele fala a respeito dessa posição adotada por Filo. Ó. Foi na grande escola catequética de Alexandria, fundada segundo reza a tradição por Marcos, mas aqui não é Marcos o evangelista, certo? Ó. Que surgiu a maior escola de exegese, entre aspas, né, cristã. Ó. Seu objetivo, semelhante ao de Filo, foi unir filosofia e revelação, e assim usar as joias emprestadas do Egito para adornar o santuário de Deus. Olha que mesclagem, né? Dessa forma, Clemente de Alexandria, que já foi o sucessor, né, depois de Filo, né, quem mais estava ali no auge, ali, ele foi um dos grandes pais da igreja, certo? Também contribuiu bastante para a edificação ali do cristianismo ali, certo? Mas com uma interpretação totalmente errônea das escrituras. E Orígenes forneceram a antítese direta a Tertuliano e a Irineu. Okay, ó. O primeiro mestre da escola a galgar os degraus da fama foi o venerável Panteno, convertido do estoicismo, que era um segmento totalmente heterodoxo da época, certo? Muito familiar com o gnosticismo, certo? De cujos escritos apenas alguns fragmentos sobreviveram, certo? Ele foi sucedido por Clemente de Alexandria, que, crendo na origem divina da filosofia grega, propôs abertamente o princípio que toda a escritura deveria ser entendida alegoricamente. É complicado. Vamos lá? Agora vê que coisa interessante. Então foi dentro aí dessa escola. Sai, rapaz, vai pra lá. Quer subir aqui de todo jeito. Olha. Foi nessa escola que Orígenes desenvolveu um método alegórico aplicado às escrituras. Agora, para quem aqui conhece, sabe muito bem que aqui estou falando de C.P. Schaeffer, Schaeffer vai aqui dizer alguma coisa muito interessante. E Schaeffer aqui, pelo comentário que aqui vai dizer aqui, ele está isento de ideias preconcebidas. Ele resume a influência de Orígenes ao dizer o seguinte: as influências que Orígenes teve e a ideia de como Orígenes ele via essa questão do conhecimento, da intelectualidade do homem, o grau de nível que cada homem tinha com relação à interpretação. Olha o que é que Schaeffer vai dizer. Orígenes foi o primeiro a formular, em relação ao método alegórico aplicado pelo judeu platônico Filo. Platônico vem de Platão, dualismo, entre o mundo superior e o mundo inferior, e aí tem todas aquelas ideias. Então você assiste lá o link que eu deixei e ele vai te explicar bem melhor do que eu. Apesar que eu poderia, mas senão e vai ser muitas aulas e ia ficar muito monótono e a gente não ia aguentar. Nem eu aguentaria, ok? Então vamos lá. Uma teoria formal de interpretação, a qual pôs em prática numa longa série de obras exegéticas, notáveis pela perícia e pelo engenho. Orígenes, o cara foi topado demais, meu irmão. Mas nos resultados de péssima qualidade. Ele vai dizer, ele considerava a Bíblia um organismo vivo, certo? Que consistia em 3 elementos correspondentes ao corpo, alma e espírito. Olha que coisa interessante, a origem era tricotômico, né? Ele tinha essa ideia de nível de conhecimento. A cada nível de pessoa, pelo seu grau de conhecimento, cada um se enquadrava em um desse nível, desse andar aí, Seguindo a psicologia platônica também, tá vendo aí, Então, de acordo com essa visão, ele atribuiu às escrituras o sentido tríplice. Ou seja, qual é o primeiro? O sentido somático, né? O corpo, literal ou histórico, fornecido diretamente pelas palavras que serviam apenas de véu para uma ideia superior. Ou seja, aquelas pessoas, em outras palavras, olha o seguinte, que se você é uma pessoa de um nível não tão elevado, um nível pequeno de escolaridade, então você deve se contentar apenas com aquele nível pequeno que tem ali. Você não tem como você crescer, porque o seu nível não oferece condições para você crescer. Você fica limitado àquilo que está ali escrito e morreu ali. Chama de corpo. O segundo é o psíquico, a alma ou moral, que dava vida
ao primeiro e servia de uma edificação geral. Então já são para outras pessoas que já estão com um pouco a mais de nível de maturidade no conhecimento bíblico, ok? E o terceiro é o sentido pneumático, ou seja, o espírito, ok? Ou místico e ideal, ó, para os que se encontravam no estágio mais avançado de conhecimento filosófico. Na aplicação dessa teoria, Orígenes demonstra a mesma tendência de Filo, que é o quê? De eliminar, escuta bem agora, viu? Você do meu canal do YouTube, olha só, o perigo do método alegórico. De eliminar a letra da escritura pelo uso da espiritualização. Em vez de extrair o sentido da Bíblia, introduz nela todo tipo de ideias estranhas e fantasias descabidas. Esse é o problema. E o que eu acho interessante, sabe o que? É hoje, nos dias de hoje, nas muitas igrejas por aí, né? Pessoas que não têm um mínimo nível de conhecimento. É por isso que eu digo que tem hora que eu estou cansado, gente. Eu estou cansado de ouvir tanto besterol. Às vezes você vai para cultuar, para se alegrar, né, com os irmãos ali na nossa comunhão, no culto ali, adorarmos a Deus. Aí quando você não tem um cara lá, ou seja lá quem for no púlpito, sem um mínimo de conhecimento, mas diz, não, é Deus que está falando. Cuidado, você que fica dizendo isso aí, que é Deus que está falando, sem ser Deus que está falando. Tenha cuidado, rapaz. Viu? Vá ler Jeremias 23. Lê lá, Jeremias 23, que é uma lapada, mesmo assim, ó, em cima dessas pessoas que dizem que está ali no púlpito falando coisas que Deus não manda você falar. Eu não consigo entender esse tipo de raciocínio, cara. Eu tenho dificuldade para entender isso aí. Não estuda, não lê nada. Aí chega lá, lê um texto, não sabe nem o que é o texto que está lendo, não faz ideia nenhuma do contexto geral, não sabe nem sequer qual é o propósito daquela passagem, daquele livro todo, pensamento, não sabe nada. Aí vai lá, por exemplo, como eu vejo muito, tem muita gente que quando vai pregar, gosta de usar ali o texto de Reis, né? A viúva que Eliseu multiplicou o azeite. Aí vai lá, lê o texto, aí começa a contar a história e dizer como foi toda aquela história. Meu irmão, minha irmã, eu não quero saber a história não. Eu quero que você me traga aplicações práticas para a minha vida diária. Porque a história eu já conheço. De cima a baixo. Eu quero ali princípios práticos, aplicação para recursos para mim melhorar a minha vida. Que é esse o objetivo da palavra. É nos trazer recursos de Deus para melhorarmos a nossa vida. É isso que quero. Não é estar ouvindo história. Se for para ouvir história, meu irmão, eu estou cansado de ouvir história já. Mas o pessoal continua. Essa mesmice, eu não sei como é que você não está cansado disso. Eu já estou com 10 anos, já estou cansado de ouvir isso aí já. Né? Vamos voltar para cá. É porque tem hora que o cara fica nervoso, meu irmão, com esse tipo de gente. Então você viu aqui, o que é que o autor aqui fala, para quem usa esse método alegórico. Está diferente dos dias de hoje, é a mesma coisa nos dias de hoje. Não estuda, não lê, não diz nada, só aquele jargão, né, de autoestima, aqueles que empurra você. Cara, eu tenho pernas para andar, certo? Vou aqui resumir dizendo o seguinte, ó. Orígenes serviu, né, como um oráculo exegético da igreja primitiva, porque ele era um cara superdotado, ok? Dotado em que sentido? Ele era um cara de nível muito alto, ele conhecia os originais, ele conhecia perfeitamente o hebraico daquela época, ele conhecia o grego, ele conhecia línguas, o latim, ok? Então ele foi um cara que tinha vários recursos ali, ele sabia como manusear aquilo ali. Só que em algumas coisas que ele fez não foi legal. Por exemplo, eu vou destacar aqui algumas coisas. Para quem conhece Orígenes, certo? Um cara que foi depois um pouco dele, na época dele também, praticamente, Jerônimo. Para quem conhece, não sabe quem é Jerônimo, Jerônimo foi o cara que fez a tradução da Septuaginta para o latim, a chamada Bíblia Vulgata, que é praticamente hoje em dia, ela é a Bíblia chefe da Igreja Católica Romana, certo? Então Jerônimo foi um cara que talvez o seu nível de conhecimento não fosse tão elevado quanto o de Orígenes, mas ele olha as coisas que ele combateu contra Orígenes.
certo? Ó, erros combatidos por Orígenes contra, ou por Jerônimo contra Orígenes. Olha os absurdos, né? Que esse grande homem, né? A gente tem que reconhecer o seu legado, mas olha os absurdos que Orígenes ele deixava lá nos seus ensinos doutrinários. Vamos lá. Cristo não podia ver o Pai ou o Espírito Santo. Né? Os absurdos que ele falava. Olha outra coisa que ele falou aqui que é um absurdo, olha. A alma estava aprisionada no corpo, como uma prisão, como um castigo. Essa é uma ideia totalmente filosófica de Platão. Tanto de Platão como de toda a classe filosófica grega. Que eles, isso aqui é um corpo, né? O gnosticismo pregava isso. Isso aqui a gente tem que se libertar. O que importa é o espírito. Deus está preocupado com o espírito, com a alma. O corpo não serve para nada. Era essa uma ideia que o gnosticismo pregava lá para influenciar os cristãos daquela época a viverem no adultério, a viverem na prostituição, porque o corpo não vai servir para nada. O corpo vai ser jogado fora. E quando você se libertar, você está livre. Então ele via o corpo como uma prisão para a alma. É uma ideia totalmente platônica, dualista, gnóstica. Heresia total era, certo? Isso aí era a ideia que Orígenes pregava. Outra mais. Tinha um monte aqui, mas eu botei aqui pouca, certo? Outra. Olha só. Essa é um absurdo total. A ideia de Orígenes. Os demônios se arrependerão e finalmente reinarão com os santos no final dos tempos. Caramba, que heresia. Orígenes, olha. Isso aqui é uma das quentinhas de Orígenes. O que é que Orígenes ensinava? Que os demônios também vão se arrepender e quando for no final, eles vão reinar com os santos. Já pensaste numa coisa dessa? Orígenes. Essa aqui você não sabia. Sabia dessa? Aí como é que fica Mateus 25, 45? Que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Então vai ter que destruir o inferno, então. Não vai precisar de inferno mais não. Essa ideia coloca Jesus como mentiroso. Olha que perigo. É uma pérola de Orígenes. Outra pérola dele, viu? Orígenes, vamos lá. As folhas, olha, essa aqui foi demais, cara. As folhas que Deus deu a Adão e Eva no jardim do Éden, após a queda, era na verdade o corpo humano deles. Pois antes eram espíritos puros. Interessante, né? Então ele está dizendo aqui o seguinte, que depois que Adão pecou, foi que ele recebeu um corpo. Então quando Deus o fez ali do barro, ele fez ele apenas sem corpo. É um espírito puro. Espírito é um ser imaterial. Não tem corpo, certo? Apesar de que anjos, eles têm a capacidade de se materializar. Mas aqui ele está dizendo que Adão recebeu o corpo depois que pecou. Olha que pérola de Orígenes. Tá bom, eu acho que esses aqui são suficientes, né? Para você ver o quanto de absurdo esse cara também falou. Mas não podemos desprezar o legado que ele deixou, ok? Mas que ele tinha umas pérolazinhas. Se você vê as interpretações que ele faz da parábola do bom samaritano, do filho pródigo, é um absurdo, ok? Agora, isso tudo por quê? Porque ele foi um grande incentivador e adepto do método alegórico de interpretação bíblica. Cuidado com esse método. Vou encerrar dizendo o seguinte, ó. Essas ideias atribuídas ao patriarca foram condenadas, escute bem, foram condenadas depois de sua morte por um decreto do imperador Justino no ano de 543. Ele foi considerado um herege, Orígenes, suas ideias toucas, ok? Vamos aqui dar um pulo aqui para outro camarada chamado aqui Agostinho. Esse também era outro cabra também invocado, viu? Ó. Só que Agostinho teve um diferencial. Escuta só o que é que vai dizer aqui o autor do livro. Foi a ascensão do eclesiasticismo, o poder da igreja. Ela como um poder imperial, ó, com o reconhecimento da autoridade da igreja sobre todas as questões doutrinárias, que deu o grande ímpeto, o grande salto, o grande pulo para a adoção do método alegórico. Segundo Frederic Farrar, Agostinho foi o primeiro a fazer com que as escrituras, Agostinho, viu,
se conformassem à interpretação da igreja, que ainda hoje é feito pela Igreja Católica Romana. Entendeu? A Bíblia, para quem tem ela como palavra de Deus, essa aqui ó, pretinha, aqui ó, pretinha, e essa azulzinha, ali é a versão King James, e a azulzinha é a versão NVI. A palavra de Deus é quem determina o que a igreja é e faz. Não é a igreja que determina o que é e o que não é a palavra de Deus. Apesar de eles não aceitarem isso, mas é isso que é. Independente dela querer aceitar ou não, mas é isso que ela é, ok? Que eu já vi, assisti aqui alguns vídeos aí que tem aí no YouTube aí, eu não vou dar nomes por questão de ética, e até porque tem amigos meus que eu não quero ofender, tá aí? Mas se for em questão de salvação, então eu tenho que dizer a verdade, ok? Que ele alega, eu não vou dar aqui nome não, ele alega lá que a igreja está acima da palavra de Deus porque ela veio primeiro do que a palavra. Esse cara parece que nunca leu a Bíblia não, ele parece que nunca leu. Jesus disse, passarão céus e terra, mas as minhas palavras serão eternas. É eterna a palavra, viu? A palavra é eterna. A igreja, ela tem o seu tempo limite aqui na terra. A demora está sabendo, sabe o quê? Está se cumprir, como Jesus falou lá no Evangelho de Lucas. Se cumprir o tempo dos gentios. Ao se cumprir o tempo dos gentios, a igreja é arrebatada. E eternamente viveremos a palavra. Certo? A palavra. Queira você crer, queira você não crer, estou pouco me lixando. Mas é isso que a palavra de Deus diz, ok? Olha a ideia de Agostinho. Esse aqui foi outro cara também, deixou um grande legado, sim, reconheço, né? Mas também que fez cada aqui, ó, complicado demais, Agostinho, viu? Olha só. A exegese de Agostinho, ó, é marcada pelos mais gritantes defeitos. Ele demonstrou a regra de que a Bíblia precisava ser interpretada tendo em vista a ortodoxia eclesiástica, deixada na mão dos clérigos, certo? E nenhuma expressão bíblica poderia estar em desacordo com alguma outra. O que os quer determinar é isso aí, pronto. Foi justamente esse erro que ela cometeu na sua época que foi necessário termos a reforma da igreja no século XVI, com Martinho Lutero e seus precursores, como John Hus, e por aí vai. Ok? Por quê? Porque ela, com seu poder autoritativo, sem deixar que o povo tivesse a palavra na mão, o que eles diziam era palavra de fé e você tinha que se submeter. Os cultos era feito até em latim. O povo não sabia o latim. Então como é que você ia conseguir adorar a Deus se você não entendia o que era dito ali naquele sermão, nas missas? Foi o grande erro, por isso que é necessária a reforma, para que a palavra ela voltasse para a mão do povo. Todo mundo tem o direito de ter a palavra de Deus. Não era só o clérigo, ok? Olha só, de posse, a ideia de Agostinho, segundo aqui Frederico Farrar. Ele vai dizer o seguinte, ó. De posse da antiga regra filônica e rabínica, filo e judaísmo, filosofia e judaísmo, é isso aqui, ó. Repetida por tantas gerações, de que qualquer coisa nas escrituras que parecessem heterodoxa, ou seja, hetero significa fora, contra, ou imoral, ó, precisava ser interpretado misticamente, misticismo, certo? Misticismo. Agostinho introduziu a confusão em seu dogma de inspiração sobrenatural das escrituras, ao admitir que havia muitas passagens, olha o que é que Agostinho admitiu, que tinha muitas passagens escritas pelo Espírito Santo objetáveis, quando tomadas em seu sentido evidente. Ou seja, algumas coisas que o Espírito Santo falou era sem relevância. Em outras palavras, é isso que ele quis dizer. O Espírito Santo falar uma palavra irrelevante. Aquele que é o Consolador. Aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Falar coisas irrelevantes. Agostinho estava meio cheio de vinho. Né, ó.
Ele também abriu as portas para a imaginação arbitrária. Olha que coisa interessante agora que eu vou ler aqui, escute bem. Eu já vou terminar porque já vai aqui em 40 minutos. Eu sei que eu comecei um pouco tarde, mas eu tenho que terminar isso aqui, senão a gente não vai terminar nunca. Então escute bem aí. Olha só. Quando o princípio da alegoria é aceito, quando começamos a demonstrar que passagens e livros inteiros da Escritura dizem algo que não querem dizer, o leitor é entregue de mãos amarradas aos caprichos do intérprete. Ele não pode estar seguro de coisa alguma, exceto do que lhe for ditado pela igreja. Nos dias de hoje é desse mesmo jeito. Em todas as eras, a autoridade da igreja tem sido falsamente reivindicada pela presunçosa tirania de falsas opiniões dominantes. Nos dias de Justino Mártir e de Orígenes, os crentes foram impelidos a aceitar a alegoria por uma necessidade imperiosa. Os caras botaram a força. Era obrigatório. Certo? O erro está isso aí. Olha só. Era o único meio conhecido para enfrentar o choque que arrancava o evangelho das amarras do judaísmo. Então era esse problema aí, certo? Nos dias de Agostinho, porém, o método havia degenerado. Olha aí, transformando-se em um mero método artístico de demonstrar engenhosidade e de apoiar o eclesiasticismo. Era tudo manipulado e voltado para apoiar o que a igreja determinava, certo? Mesmo com falsidade, com erros, sem ter entendimento daquilo que se falava, mas era para ser forçado tudo daquele jeito ali. Isso fica muito complicado, ok? Olha só, vamos aqui editar um pouquinho. Infelizmente, olha o que ele vai dizer aqui agora. Isso aqui é para encerrar essa crítica que Frederic Farrar ele faz com relação às posições que eram defendidas tanto por Orígenes quanto por Agostinho, né? E vocês aqui já viram aqui que eu já mostrei aqui alguns absurdos que esses caras eles ensinavam e tinham como uma verdade bíblica, ok? Mas não, repito, a gente não deve desmerecer, lógico, os caras tinham uma inteligência muito acima, certo? Muito acima do normal, né? Tanto Orígenes quanto Agostinho. Mas a gente aqui viu que eles deixaram aqui algumas pérolas que é heresia total, certo? Olha só, infelizmente para a igreja, para qualquer verdadeira compreensão das escrituras, os alegoristas, escuta bem, a despeito de alguns protestos, foram completamente vitoriosos. Lamentável dizer um negócio desse, né, gente? Ainda mais para mim, que sou adepto do método aqui literal, histórico-gramatical, mas infelizmente aqui, no seu apogeu, os caras foram vitoriosos. Agora, por quê? Por causa do poder da igreja e do Estado. Simplesmente isso aí. E porque em uma época onde a palavra não tinha esse campo aqui de abrangência que nós temos hoje. Hoje em dia, todo mundo, se quiser, pode ter uma Bíblia em casa. E muitos têm e não fazem uso dela. Mas naquela época lá, não era para todo mundo. Só quem tinha dinheiro. Então o povo era leigo, não tinha conhecimento. Então ficava na mão do clérigo. O que eles diziam tinha que ser tido, aceito como verdadeira. Ok? Vamos lá. Então, a gente pode aqui dizer o seguinte, que o estudo acima deve deixar claro o fato de que o método alegórico não nasceu do estudo das escrituras, ok? Mas de um desejo de unir a filosofia grega à palavra de Deus. Olha só. Não surgiu de um desejo de apresentar as verdades da palavra, mas da determinação de pervertê-las. Não foi filho da ortodoxia, mas da heterodoxia. É o que o autor do livro diz e conclui com todos os absurdos que nós já vimos até aqui agora. Tem só mais um pouquinho, vou terminar, certo? Mais uns 10 minutos e a gente termina, ok? Olha só. Mesmo que Agostinho tenha sido bem sucedido em injetar um novo método de interpretação
na corrente sanguínea da igreja e baseado no método de Orígenes de perverter as escrituras, havia quem naquela época, sempre é o remanescente, né, ó, ainda se apegasse a um método literal praticado no princípio. Okay, ó. Na escola de Antioquia havia homens que não seguiam o método introduzido pela escola de Alexandria. Eu vou aqui ler aqui rapidamente um comentário que um autor chamado Gilbert faz sobre essa observação que tinha aqui, ó. A respeito de Teodoro e de João, ó, podemos dizer que avançaram em direção a um método científico de exegese, à medida que viram claramente a necessidade de apurar o sentido original das escrituras para poder empregá-las com alguma valia. Sempre ficou os remanescentes, ok? Ó. O simples fato de terem mantido esse alvo em mente, ó, foi uma grande conquista. Fez com que seu trabalho se destacasse fortemente quando comparado ao da escola de Alexandria, que era a escola de alegorização. A interpretação deles era extremamente simples e clara quando comparada à de Orígenes. Rejeitaram de todo o método alegórico. Esse Teodoro aqui, é lógico, Teodoro de Monte Suécia, foi um dos fundadores da escola de Antioquia. E esse João aqui é João Crisóstomo, também um dos grandes pais da igreja, que deixou um grande legado. E no seu livro que eu tenho aqui dele, aquele livro verdinho que eu mostrei, da patrística, ele repudia totalmente o método alegórico. E ele dizia que isso era uma das coisas que eram feitas naquela época, mas que era rejeitado pelos concílios e pelos bispos das igrejas, de algumas igrejas daquela época, ok? Olha só o que é que Frederic Farrar comenta a respeito da escola alegórica, a respeito da escola de Antioquia, a literal. A escola de Antioquia tinha percepção mais profunda do verdadeiro método exegético do que qualquer escola que a precedeu ou sucedeu em 1000 anos. Olha o valor que ele deu aqui à escola de literal, gramática histórica, certo? Seu sistema de interpretação bíblica aproximou-se mais que qualquer outro do que agora é adotado pelas igrejas reformadas em todo o mundo. E os seus representantes não tivessem sido tão impiedosamente anatematizados pela língua irada e esmagados pela mão de ferro da chamada ortodoxia dominante, o estudo de seus comentários e a adoção de seu sistema exegético poderiam ter salvado os comentários produzidos pela igreja de séculos de inutilidade e de erros. Outro comentarista aqui, Teodoro, é Deodoro de Tarso também, olha, precisa ser considerado o verdadeiro fundador da escola de Antioquia. Ele deve ser considerado Deodoro de Tarso. Mas há essa questão aí se foi ele ou se foi Teodoro de Montsuécia, certo? Homem de eminente saber e de consagração indiscutível. Foi o professor de João Crisóstomo e de Teodoro de Montsuécia. Seus livros foram dedicados à exposição literal das escrituras e ele escreveu um tratado, hoje infelizmente perdido, sobre a diferença entre a alegoria e a introvisão espiritual. No entanto, o mais capaz, o mais decidido e o mais lógico representante da escola de Antioquia foi Teodoro de Montsuécia, que morreu no ano 428, certo? Esse original e claro pensador, ele destacou-se como uma rocha no pântano da exegese antiga. Ele era uma voz, não um eco. Uma voz em meio a milhares de ecos que apenas repetiam os mais vazios sons com relação à escola alegórica. Ele rejeitou as teorias de Orígenes, mas aprendeu deste a importância, certo, indispensável da atenção aos pormenores linguísticos, especialmente ao comentar o Novo Testamento. Ele presta atenção cerrada a partículas,
modos, preposições, terminologias em geral. Então, há todo esse aparato para uma verdadeira exegese sadia. Você tem que prestar atenção em todos esses requisitos. Ele aqui vai dar outra luz, ó. É talvez, para a gente encerrar agora, ok? Já estão aqui me cobrando. É talvez, ó, o escritor mais antigo que dá uma atenção suficiente à questão hermenêutica, que é a ferramenta principal para se fazer uma exegese sadia, certo? Como, por exemplo, ó, em suas introduções, que é um comentário que ele faz a respeito dos seus estudos, ok? De Efésios e Colossenses. Olha como ele faz uma investigação bem enraizada. Olha, seu mérito maior é a constante tentativa de estudar cada passagem como um todo e não como um amontoado de textos desconexos, que é o que acontece com quem utiliza esse método de interpretação alegórico. É textos fora de contextos, descontextualizados, sem ter início, meio ou fim, totalmente perdidos ou ali lançados ali em uma brechinha. Ele primeiro, olha a diferença para quem faz uma varredura gramatical histórica. Olha o método que ele utiliza. Ele primeiro, ó, considera a sequência de pensamento. Olha só, sequência de pensamento. Depois examina a fraseologia e as orações independentes. E por fim, oferece uma exegese que muitas vezes é brilhantemente característica e profundamente sugestiva. Ok? Então, dentro, por exemplo, se você vai pegar para fazer um estudo sobre a carta aos Romanos, você tem que ver ali quais são as frases-chave, qual é o objetivo, qual é o pensamento que ele desenvolve ali em cada situação que ele está ali explicando. Então, tudo isso que tem que ser visto, ok? Para a gente encerrar, teríamos aqui ó, uma história da hermenêutica bastante diferente se o método da escola de Antioquia tivesse prevalecido. Parece ser um ponto negativo para nós, né? Mas eu vou aqui ler. Infelizmente, para a interpretação sadia, prevaleceu o eclesiasticismo da igreja oficial, ok? Que dependia do método alegórico para manter sua posição. E a posição da escola de Antioquia foi condenada como herética. Interessante, né? Parece que a gente perdeu, né? Isso era as consequências daquela época. Hoje em dia não mais isso. Então, para aquela época, como havia um poder do Estado, um poder político dos imperadores, até o poder político papal também, né? Eles exigiam por a força. Então, como eles tinham um poder maior nas mãos, certo? A escola de Antioquia, ela foi considerada como uma escola totalmente herética. Mas isso naquela época. E a gente analisar nos dias de hoje, esse quadro ele pode ser totalmente, pode ser não, ele foi reversível, ok? E é lamentável dizer, mas para quem é adepto do método de interpretação alegórico, você corre um grande risco de estar cometendo grandes heresias nos seus ensinos. Então eu peço que você refaça, revise tudo que você está expondo e pode ser que você consiga chegar a um entendimento bem melhor, claro. Isso não pode ser nem por força, nem por violência, mas sim pelo Espírito Santo que toca aí nossos corações para que a gente possa entender melhor, ok? Então, irmãos, eu só quero passar para aqui. Hoje já ficou muito aula, extensa ali, a aula está 53 minutos, ok? Eu só quero agradecer a todos vocês que estiveram presentes até aqui agora. E a semana que vem a gente continua aí mostrando mais a ascensão das escolas de interpretação bíblica, ok? Que Deus abençoe você em nome de Jesus.